Outro dia rolou uma conversa lá no grupo de WhatsApp sobre perfeccionismo. Eu acho que quando a gente fala em burnout, é inevitável a gente falar de perfeccionismo. Porque faz parte da personalidade da pessoa que chega a um burnout, centralizar o trabalho, ser perfeccionista. A gente traz uma sobrecarga muito maior do que o trabalho nos dá por conta da maneira como a gente lida com ela. Da maneira como a gente lida com as pessoas em volta, da maneira como a gente lida com as expectativas. E essa conversa sobre o perfeccionismo me fez ficar pensando sobre expectativas, porque é fácil entender o porquê do perfeccionismo trazer uma sobrecarga extra pra gente, né? Porque, seja o porquê, eu acho que tem vários motivos pelos quais a pessoa pode se tornar um perfeccionista, mas, assim, grosso modo, eu imagino que seja uma dificuldade da pessoa segurar a onda quando ela é apontada como tendo feito um erro, né? Eu acho que a gente projeta nas pessoas a expectativa que elas têm da gente, que na verdade é a nossa própria expectativa, e a gente quer corresponder a essa expectativa. Então, no meu caso, por exemplo, todo lugar que eu comecei a trabalhar, o meu trabalho era muito elogiado, eu tinha sempre um crescimento rápido, era um trabalho reconhecido como sendo de uma ótima qualidade. E na verdade, desde pequena foi assim. Quando eu entrava numa escola, as pessoas comentavam como eu era inteligente, como minhas notas eram boas, como sua redação é boa, como você foi bem na prova. E eu sempre coloquei uma projeção nas pessoas de que elas esperavam de mim que eu me mantivesse nessa média super alta. Na verdade, elas esperavam de mim mesmo, algumas até cobram da gente isso, mas todo mundo é cobrado. O problema é o quanto a gente se cobra. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava corresponder às altas expectativas das pessoas, que na verdade são as minhas expectativas, passaram a ser as minhas expectativas. A minha expectativa é a de que eu vou tirar a melhor nota e é a de que eu vou entregar o melhor trabalho. Chegou uma hora que na escola, quando eu tirava 9, eu ficava decepcionada. E eu não tirava 10 em todas as provas. Então, eu ficava decepcionada, ficava frustrada. Aí eu ia estudar mais e me esforçava, porque eu precisava tirar no mínimo 9,5. 9,5 eu aceitava. 9 eu fingia que eu aceitava. 8 era um fracasso. Eu não conseguia entender que se eu fosse uma aluna que tirava 8 e 9, eu seria uma excelente aluna da mesma forma, mas eu queria tirar 9,5 e 10. Porque as pessoas falavam que eu era muito inteligente, e se eu sou tão inteligente assim, eu preciso ser a melhor da classe. E não era uma competição, eu nunca fui competitiva. Eu precisava provar pra mim que eu era igual aos outros e melhor do que muitos. Eu não conseguia segurar a onda de estar na média, uma coisa impressionante. Hoje eu entendo que eu me sentia menor do que os outros em vários aspectos e eu tentava compensar, aproveitando que eu era muito inteligente, me forçando a ter o melhor desempenho possível, a melhor performance possível e por isso ser reconhecida. Então, não faz mal se na aula de educação física eu era um horror, porque em português, matemática e história eu tinha tirado 10. Só que você leva isso com você. Se você não muda isso em algum momento da sua trajetória, você vira um adulto que se comporta da mesma maneira. Então, quando você está trabalhando, você não tem nota, não tem boletim, sua mãe não vai ver sua prova, mas você tem o reconhecimento da qualidade do trabalho que você entrega. E o meu trabalho sempre foi um trabalho que é muito subjetivo, porque eu trabalhava com criação, né? Criação de comunicação, de propaganda e tal. E quando você está falando de uma coisa subjetiva, algumas pessoas gostam, outras não. Mas o meu objetivo não era que alguém gostasse. Por exemplo, eu não ficava satisfeita se o cliente, só ele gostasse da campanha e as pessoas na agência não. Apesar de que o que vale é o que o cliente manda, não é? A campanha é dele, é ele que está pagando aquilo. Ele, a palavra dele final é o que vale, ele está comprando o nosso serviço. Eu queria que o cliente gostasse e todo mundo envolvido no trabalho da agência gostasse o mesmo tanto. Então, você vai colocando o sarrafo cada vez mais para cima desnecessariamente.
Porque, em primeiro lugar, você nunca vai agradar todo mundo. Como eu imagino que... Eu acho que nenhum trabalho deve ter agradado todo mundo, porque eu acho que ninguém nunca agradou todo mundo, né? Com exceção de uma campanha ou outra do Washington Oliveto, eu acho que nós, pobres mortais, não temos um pouco de dificuldade de todo mundo unanimemente aprovar a nossa super ideia. Até ele, deve ter gente que olha o comercial do primeiro sutiã e põe defeito, né? Mas o fato é que essa conversa sobre perfeccionismo me levou a pensar a respeito de como a gente traz sobrecargas a mais para a nossa vida que geram estresse sem necessidade e que a gente não percebe. E eu tava falando também lá, brevemente, essa conversa também não durou muito, assim, mas tem umas conversas que, apesar de curtas, ficam na gente, a gente fica depois pensando sobre elas e chega a alguns insights, né? Mas lá mesmo eu cheguei a comentar que eu acho que uma sobrecarga que a gente traz pra gente é a respeito da expectativa que a gente tem sobre o que as pessoas... sobre como as pessoas são comprometidas com os seus próprios trabalhos. Então, assim, dentro de uma empresa, por exemplo, você tem vários perfis de pessoas diferentes, com níveis de comprometimento diferentes, com índoles diferentes. Mas eu acho que a gente espera das pessoas, a gente, quando eu digo a gente aqui, pessoas que chegaram a um burnout ou que estão no caminho de chegar a um burnout. A gente espera das pessoas um comportamento igual ao que a gente teria. Então, quando você fala de responsabilidade de um trabalho, por exemplo, você espera que as pessoas tenham a mesma responsabilidade que você teria. Então, a gente se vê fazendo tudo muito certinho, a gente se vê dando o máximo de si, a gente se vê se esforçando ao máximo, sendo muito responsável, ajudando a quem precisa. E aí vem aquele monte de gente folgada e descomprometida e encostada e irresponsável, ou filha da puta mesmo, que puxa tapete, que tenta se apropriar das suas ideias, por exemplo, e a gente não consegue lidar com essas pessoas. A gente é pego num choque, porque a gente não esperava que isso pudesse acontecer, e nós não temos nenhum tipo de preparo ou de defesa para uma situação como essa. E... por não segurar essa onda da filha da putice, temos de novo um helicóptero. Gente, aqui é muito animado, porque eu moro num andar muito alto, num lugar muito animado, perto de muita avenida. E você sabe que eu tive um chefe que uma vez eu entrei em conflito com uma pessoa que era bem filha da puta. E eu lembro que no meio do processo ali da briga entre nós duas, ele me chamou e falou assim: corta essa briga. Por quê? Porque você vai perder. Por que você vai perder? Porque você não é filha da puta. Então, a gente que faz tudo certinho diante de um filho da puta acaba se ferrando, porque a gente não consegue jogar com as mesmas armas. Então, quando você espera que uma pessoa vá fazer o que você faria em nível de responsabilidade, de esforço, de comprometimento com a qualidade e tal, quando você vê que a pessoa não fez... você, além de se ver obrigado pelo seu perfeccionismo, pela sua responsabilidade, por você querer agradar a todos e resolver todos os problemas para mostrar que você é bom, você acaba sendo pego de surpresa, porque você não esperava, você acaba tendo que assumir aquela responsabilidade que a pessoa largou, porque você não conseguiu planejar o seu trabalho considerando que alguém pudesse roer a corda em algum momento. Você está fazendo o seu trabalho considerando que todo mundo está fazendo, está se esforçando o mesmo tanto que você está. Você está fazendo o seu trabalho considerando que todo mundo se sente tão responsável pelo resultado final como você. E veja bem, eu não tô falando que a gente se esforce e os outros são encostados. Eu não tô falando que a gente é super bom e as outras pessoas são más, são incompetentes. Não é isso, eu tô falando sobre expectativa. Eu tô falando que a gente se ferra mais do que elas, porque nós temos uma expectativa que é nossa, mas que a gente atribui a elas. A respeito de como o trabalho vai ser entregue, a respeito de quanto a gente precisa se esforçar para fazer aquele trabalho ser o melhor do mundo. Eu já me vi
Mas na hora eu não percebi. Hoje eu olho pra trás e percebi. Eu já me vi me esforçando, virando noite pra fazer um trabalho que não só as outras pessoas não estavam dando importância, como não tinha importância. Era um trabalho que ia ser entregue por ser entregue. Não era um trabalho que a gente fala, esse trabalho nós vamos ganhar, esse trabalho o cliente vai gostar. Era um trabalho, temos que entregar. Se for ruim ou se for bom, vai dar na mesma. Eu queria entregar um trabalho bom. Então eu acho que a expectativa é um negócio que sobrecarrega demais a gente. E que vale a pena a gente prestar atenção em como a gente lida com elas. Porque, por exemplo, uma pessoa que é muito autocrítica, e a gente sempre fala, poxa, a pessoa chegou a um burnout e faz parte da personalidade dela ser muito autocrítica. Mas uma pessoa que é autocrítica, ela também é crítica com as pessoas. Porque ela colocou aquele nível de expectativa, aquele nível de avaliação, aquele nível de exigência para as coisas, partindo dela ou não. Então assim, eu fiz uma coisa e achei que não está tão boa, mesmo estando boa, mas eu achei que tinha que estar ótima. Quando alguém faz uma coisa só boa, eu também acho que a pessoa poderia ter se esforçado mais, porque tinha que ter ficado ótima. O que eu aplico a mim, eu aplico aos outros. E isso é uma sobrecarga. Porque você não só não tem controle sobre o que os outros vão entregar ou sobre como os outros vão se responsabilizar, como você acaba subindo o sarrafo tão alto, tão sem necessidade. E as pessoas, inclusive, não compreendem o porquê de você ter uma exigência tão grande, uma crítica tão alta, de você ficar tão frustrado quando alguém rói a corda. E aí chega uma hora que a gente tá tão sobrecarregado e a gente fica tão frustrado, fica tão ressentido, porque a gente, na verdade, não tá conseguindo dar conta da dinâmica que tem em volta da gente. Porque a gente tem outra expectativa, você entende? É uma expectativa que só funciona quando uma coisa depende só da gente do início ao fim. Quando a gente trabalha com pessoas em volta, que é 99% dos casos, a gente precisa entender a dinâmica de trabalhar em um grupo, para que a gente não traga essa sobrecarga para nós, sendo perfeccionistas, querendo fazer o trabalho para os outros, querendo ajudar, deixa que eu faço porque é mais rápido, coitada, deixa que eu faço porque eu consigo fazer, faço mais rápido, não vou precisar refazer depois, ou porque eu não tô fazendo nada, ou porque eu sou louca, ou porque eu não tenho ouvido, eu sei lá o porquê. E a gente vai sempre pegar essas tarefas, amarrar o trabalho dos outros, amarrar a bola para fazer o gol, com um nível de perfeccionismo alto. Essa dinâmica faz com que a gente acabe centralizando as coisas, fazendo o trabalho dos outros, e depois, mais tarde, a gente vai estar lá super ressentido, frustrado, porque as pessoas exploram a gente, porque eu faço o trabalho das outras pessoas. Vale a pena a gente parar para pensar até onde a gente deixa isso acontecer e até onde a gente procura isso. Quantas tarefas das pessoas à sua volta você acaba assumindo porque acha que vai fazer melhor ou mais rápido, ou porque é mais fácil fazer você desde o zero do que refazer depois, ou porque você acha que é melhor você já fazer agora porque ele sempre entrega atrasado e depois você tem que fazer correndo. Quantas vezes você fez isso? Vale a pena prestar atenção para entender o tanto de sobrecarga que a gente traz a respeito de nível de exigência, de nível de responsabilidade, de nível de comprometimento. As pessoas não são iguais, mas a gente tende a esperar delas o mesmo da gente, e a gente não percebe que o nosso nível de exigência é maior do que o necessário. Porque quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à nossa cabeça mas eu não vou entregar um trabalho mal feito, eu não vou entregar um trabalho que fique menos bom do que eu sei que eu poderia entregar. Mas isso só vale pontualmente em um trabalho ou outro. No dia a dia, existem prioridades. E a pessoa perfeccionista prioriza tudo. Tudo tem que ser entregue e bem feito, tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser reavaliado, tudo tem que ser refeito para ficar perfeito. E a gente esquece de priorizar algumas coisas. A gente esquece do fato de que as pessoas não são iguais a gente. O que é bom. Imagina se todos fossem perfeccionistas, ia ficar todo mundo sobrecarregado. Começa a observar as pessoas que você admira aonde você trabalha,
mas que não trazem essa sobrecarga para elas como a gente faz. Pessoas que você consegue entender a diferença da pressão que está sofrendo. A gente, normalmente, quando está no caminho do burnout, chega para o trabalho como se tivesse uma âncora em cima do ombro, como se o teto tivesse baixo, como se tivesse uma nuvem negra perto da nossa cabeça. A gente chega com uma expectativa de que aquilo vai ser pesado, de que aquilo vai ser difícil, de que você não tem colaboração das pessoas, que você se esforça mais do que todo mundo e não é reconhecido. E se você olhar em volta, se você parar de focar nessa frustração, nesse ressentimento que você tá, e você começar a olhar pessoas que têm o trabalho valorizado, que têm o trabalho admirado, mas que não carregam essa âncora no ombro como você tá carregando, o que ela faz de diferente de você? Por que ela consegue não gerar tanto estresse para a vida dela? Eu acho que esse tipo de observação é muito válido para que a gente leve isso para terapia e comece a entender como a gente poderia conseguir os mesmos resultados no nosso trabalho sem gerar essa sobrecarga tão grande em cima da gente. Não precisa ser perfeccionista todo o tempo, e isso não quer dizer que você vai entregar um trabalho nas coxas. Você não precisa assumir a função de todo mundo, isso não quer dizer que você não possa ajudar uma pessoa ou outra. Isso não quer dizer que você não tenha noção de que o resultado é um resultado do grupo e não de cada um. O fato de existirem pessoas que não admitem fazer nada além do job description delas não faz com que você tenha que ir para o outro oposto, de fazer tudo por todo mundo e esperar que as pessoas reconheçam isso. Então, a expectativa que a gente tem a respeito de como as pessoas vão agir em relação ao trabalho e de como elas vão reconhecer o nosso esforço é uma sobrecarga que a gente traz para cima da gente, completamente desnecessária. Você já tinha pensado nisso? Vale a pena olhar em volta e ver como as outras pessoas estão fazendo. Você vai encontrar pessoas que fazem muito pior do que você e que fazem muito melhor do que você. E quando eu digo melhor do que você, eu não tô falando de qualidade final de trabalho, eu tô falando de assertividade. Eu tô falando da pessoa que coloca a sua energia nos esforços que realmente fazem diferença no final do trabalho. Eu tô falando de pessoas que conseguem priorizar e conseguem escolher as suas batalhas. Porque na vida a gente precisa... dentre todas as batalhas que a gente pode entrar ou deve entrar na vida, nós precisamos saber quais valem a pena, para não desperdiçar energia. É simples assim, mas a gente que é perfeccionista, a gente que não está conseguindo enxergar a dinâmica porque a gente está se vitimizando, a gente entra em toda e qualquer batalha. A gente gasta a energia à toa, a gente se sobrecarrega, a gente traz um peso a mais pra gente, a gente traz um esforço desnecessário a mais pra gente. E o resultado final, você fala, mas o resultado final vai ser bárbaro, todo mundo vai super me reconhecer. Não, não vai, porque à medida em que isso vai acontecendo constantemente, com o passar do tempo, o seu trabalho vai ficando com uma qualidade cada vez menor, porque você deixa de ser tão produtivo, porque você tá gastando a sua energia, gerando expectativa, não sabendo lidar com os resultados, né, da sua expectativa versus a realidade. E você tá gastando energia à toa, tá se esforçando à toa, tá esperando um reconhecimento que nunca vai vir e que você não precisa. É por isso que a terapia é tão fundamental no processo de recuperação. São coisas assim, essas observações, é que a gente vai entendendo como a gente gera tanto estresse para nossa vida. Eu tô deixando no descritivo sempre o link, convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, Amigos da Adrenal, se você tiver interesse. O objetivo do grupo e é o que está acontecendo na realidade, reunir uma série de pessoas que está com o mesmo problema, né? Então é um grupo de pessoas com o mesmo problema, que é a fadiga de adrenal, e lá são trocadas experiências de como as pessoas estão lidando com isso, de como está sendo o tratamento, ou que dificuldades a pessoa está tendo, e um vai tentando ajudar o outro com informações, compartilhando as próprias experiências. É bem bacana. E outra coisa que eu ia falar é a respeito do compartilhamento dos vídeos, principalmente da série Básico do Básico, que eu acho que todo mundo que está descobrindo que tem burnout, tem perguntas básicas
que eu no começo do canal não sabia responder e agora consigo responder melhor. Fiz essa série. Compartilhem com as pessoas que você acha que pode se beneficiar com essas mensagens. Da mesma maneira que você teve a sensação de alívio, eu descobri que não é só você que tá passando por isso, e que eu tive, e que todo mundo tem, porque chega uma hora que a gente começa a achar que tá doido. Outras pessoas podem se beneficiar disso também. E eu acho que quanto mais a gente fala sobre burnout, menos desconhecido ele fica e mais pessoas vão ter acesso a formas de tratamento corretas, porque a gente sabe que a maioria dos tratamentos indicados, do tratamento indicado, é irresponsavelmente incorreto. E quanto mais a gente dá like e compartilha, mais a gente vai atingindo pessoas que podem se beneficiar como nós. E eu sei que eu me repeti totalmente porque eu perdi a linha de raciocínio, mas tá ótimo, então é isso, tá bom, tchau, porque eu não sou perfeccionista.